Irmãos, nós vamos ler Marcos capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 ao 29. Eu quero pedir para que você não feche sua Bíblia, tá bem? E vamos ler. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Se alguém tiver sem a palavra, vai estar sendo projetado também. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. E correndo até ele, o saudavam. E então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: este tipo de espírito, esta casta, em outra tradução, só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Irmãos, essa aqui é uma história e tanto, que está registrada nos evangelhos, não apenas aqui em Marcos, mas você também encontra no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas, o registro dessa história. Que história? Que impacto que foi isso na vida dessa família e dos discípulos que testemunharam essa ação de Jesus. A gente está numa semana que talvez a maioria aqui provavelmente ouviu, ou assistiu, ou vai ouvir falar sobre vídeos que estão acontecendo aí no YouTube, tá por todo quanto é lado, sobre dando-se o nome de um avivamento na Universidade de Asbury, em Kentucky, nos Estados Unidos. E se você não viu ainda, não tem nenhum problema de você ir atrás dessa informação, porque é pública e está correndo o mundo todo. E tem muita gente séria, inclusive postando alguns textos que valem a pena ser lidos e, enfim, fique à vontade com isso. Eu não vou fazer nenhuma crítica a isso, fica tranquilo também. Não é o intuito falar, estou só citando um fato que a gente está vivendo nessa semana. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre avivamento. O que é avivamento da parte de Deus na sua igreja. E vou citar aqui algumas coisas, não entenda isso como crítica ou como julgamento de maneira alguma, por favor. Estou apenas pontuando e queria te convidar a refletir, a pensar, que esse texto nos ajude a prosseguir e buscarmos a Deus ao final. Em oração, em clamor e por misericórdia do Senhor. Eu
Estava nessa semana, como talvez alguns de vocês, e meu querido amigo Binho, que já pregou aqui na igreja, que é presbítero pastor, lá na igreja do pastor James Smith, da igreja evangélica da USP, a gente estava conversando algumas coisas, aí no final ele mandou um vídeo, falou: você está sabendo o que está acontecendo lá em Kentucky? E aí ele mandou o vídeo. Aí eu falei assim: eu vou ver. Aí eu cliquei no vídeo e achei muito interessante mesmo, porque era um vídeo que estava ainda com link ao vivo e parece que continua ainda hoje. Começou no dia 8 de fevereiro, dia do aniversário do meu pai, então é fácil de manter essa data viva. E desde o dia 8, no encontro ali universitário, que é na capela onde há sempre cultos ali dos estudantes durante o dia, nos horários lá, não sei todos os detalhes. E estava num dia normal, culto normal entre eles, de louvor e palavra, e terminou com cântico. O problema é que acabou o cântico, terminou o culto, o normal era para essa turma sair e ir para o campus ali, enfim, prosseguir. E continuou um grupo ainda em oração, em quebrantamento, louvor. E passou um tempo, mais pessoas se juntaram a esse momento ali. E mais pessoas juntaram, e mais pessoas juntaram. E resumindo, desde o dia 8 de fevereiro esse culto não terminou. É fato, tá? Isso é um fato. E começou a ter um burburinho porque mais pessoas do próprio campus ali começou a ver que algo estava acontecendo ali. E se você clicar ainda hoje domingo, está tendo esse culto nesse exato momento e provavelmente não vai terminar ainda hoje, por causa de um contexto, inclusive, de ser domingo. E o fluxo de pessoas que estão passando pelo prédio está uma fila enorme. Para fora, na verdade, são 2 auditórios de templo de culto que eles têm ali. E nesses 2 auditórios está acontecendo esse movimento. Eu não sei se no outro menor ainda está acontecendo, mas o maior está. E parece que já espalhou em outras igrejas da cidade e outros locais nos Estados Unidos também, que as pessoas têm sido tocadas e estão ali em oração. E é isso. Não tem um pregador famoso, não tem iluminação e um telão gigantesco lá, com projeções, fazendo nada, e nada de errado, igrejas que utilizam os recursos que hoje é possível ter durante um culto, mas assim, há uma simplicidade na música. Novamente, não é nenhuma crítica ao nosso estilo de música, banda, onde se toca mais alto ou mais baixo, mas está tendo um violão, um piano, um carrom. Lá, carrom é esse instrumento que o pessoal senta e toca acusticamente. E está tendo um revezamento entre eles. Canções, todos os estilos, testemunho, leitura da palavra. E não passa gente famosa ainda por lá não para atrair mais público. O pessoal está lá orando, se quebrantando. Algo que não tem como se anunciar no Facebook. Vai ter um culto especial que vai começar dia 8 e não vai acabar não. Você não chama ninguém para ir. Então, algo que é espontâneo, o culto não tem gritaria. Sim, tem alguns momentos lá que você vê uma euforia mais aqui ou ali, mas não é um culto no formato que nós damos o nome de um culto pentecostal, enfim, como a gente está acostumado a visualizar ou ver. E, aliás, essa faculdade ela é de tradição wesleyana, metodista, e que tem outras formas na sua liturgia pública de adoração. É diferente de igreja batista, presbiteriana, pentecostal, tem suas particularidades, com todo respeito a isso, das diferenças de liturgia cristã. E é interessante você perceber, aí você vai um pouquinho na história, como alguns estão compartilhando, inclusive eu li o texto do presidente dessa universidade, testemunhando o que está acontecendo ali. Ele faz um texto muito bonito, claro, e muito reverência a esse momento. E aí ele, inclusive, comenta que nesse ambiente de cultura cristã domesticada americana, é impressionante ver o que Deus está fazendo de uma maneira não planejada. Sabe o que é domesticar a nossa fé? Esse negócio que a gente faz aqui aos domingos. Você vem para um padrãozinho, sai de casa, horário, chegou aqui, pá, pum, prepara. E não tem nada de errado com essas coisas, irmãos, porque a gente vive dentro de rotinas, de agenda, de vida, em ritmos diários que cada um tem aqui, que envolve
acordar, entre o acordar e o dormir, a diferença entre nós de famílias, de horários que você trabalha, que eu trabalho, que o outro estuda. Essa dinâmica ela é rica demais e é diferente nas diversas igrejas. É por isso que essa igreja aqui em particular, até esse momento, a gente conseguiu no nosso ritmo de dinâmica ter um culto pela manhã aos domingos e isso tem características do nosso grupo. Como eu já citei aqui, e tem igrejas que tem 3 cultos no domingo, 2 no sábado, não importa. Porque há uma particularidade do grupo que ali se reúne, que ali congrega, de onde está na cidade. Há muita riqueza de informação que a gente não domina, que a gente nunca vai saber, mas aqui é assim. A gente tem uma agenda mais leve de propósito, um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo, nós somos acostumados com ritmo, e é interessante que quando há algo assim, Deus quebra esse ritmo, Deus faz algo que só da parte dele pode fazer, no meio de jovens, na sua maioria, e está acontecendo um quebrantamento ali. É visível isso. E, inclusive, num dos links que eu vi, aliás, mais de um, eu achei bem interessante, há alguns vídeos, irmãos, por favor, estou falando dentro de um contexto super, hiper limitado de características, então não estou, enfim, estou falando algo dentro de uma limitação. Mas alguns vídeos, como hoje é possível, que 10 anos atrás não seria possível, hoje, num clique, você deixa aquele ambiente ao vivo para o mundo todo. Há 10 anos atrás, a internet não existia nessa dinâmica, nessa velocidade, a gente mal podia imaginar, depois da pandemia, tanto que isso se acelerou e nas dinâmicas de igreja. Mas, pessoal, todo mundo hoje é capaz de fazer uma transmissão ao vivo, onde você estiver, praticamente. Então, assim, dentro desse contexto que pessoas estão transmitindo ali, muito interessante ver gente que está fazendo isso com muito respeito e passando ali para o pessoal saber o que está acontecendo. E assim chegou a notícia para os outros. Mas é muito interessante também ver outros que está acontecendo algo de Deus ali, impactante. A pessoa está fazendo um vídeo, um selfie, e olha, Deus está fazendo ali, e olha aí, e olha, gente, tá, não sei o que, Aí dá vontade de falar para ele, Deus está fazendo e você está perdendo. Deus está fazendo, você está perdendo. Vira para lá para entrar nesse negócio também. Não é? Ou você está acostumado com esse negócio que eu não consigo me acostumar? A pessoa está aqui quebrantada, Deus está curando ou visitando, e aí eu pego o meu selfie e falo, então, olha aqui, Deus está curando, Deus está agindo, e faz um clique aí, faz um joinha para o Espírito Santo. Só não fala esse absurdo porque sabe que não condiz. Mas a atitude, se Deus está agindo, Deus está fazendo, como é que a gente não cai de joelhos? Por favor, irmão, não estou falando que você está vendo aquela notícia ali, naquele segundo, sentado na mesa tomando café da manhã, sei lá que contexto que você vai estar. Não sei o que vai acontecer. Só estou falando em termos presença de Deus. O milagre está acontecendo, parece que é verdade. Mas tem gente que não está ligado no que está acontecendo. Não caiu a ficha. E eu preciso falar isso para os irmãos, porque a gente está numa semana, pelo menos eu estou. A gente está vindo de dias com muito cansaço. Talvez você chegou aqui hoje, o teu cansaço é de outras coisas, mas ontem a gente estava aqui reunido à tarde, a gente teve um tempo de conversas, oração com a equipe pastoral da igreja, com o presbitério que a gente está implementando aqui na comuna, eu, o pastor Jair, junto com o Marco, o irmão Ronaldo. E a gente teve uma tarde que a gente tem feito isso com regularidade, e nesse ano, devido às questões de janeiro, também estava de férias por algumas semanas, e quando voltamos foi todo esse tumulto que aqui a gente entrou, e ontem foi o primeiro encontro que a gente conseguiu fazer para estar junto, conversando, coisas da igreja, pontuar algumas coisas, uma sequência, enfim, do dia a dia de igreja, de vida, e enfim. A gente estava orando, conversando e pontuando, e aí a gente conversou sobre essas coisas também, e aí eu chegando para hoje, assim, na semana toda passando aqui, a gente estava falando, cada um vivendo um contexto, coisas da dinâmica pessoal, familiar, trabalho, enfim, cada um com seus apertos. E a gente estava falando, imagina o que chega também no coração dos irmãos que congregam aqui.
Cada um aqui tem um aperto diferente do meu, mas é um aperto. Tem dores nesse momento, talvez a sua dor é física, às vezes a tua dor é emocional, às vezes o teu cansaço é tanto estar pensando num problema, num desgaste que você está vivendo e passando, aquilo vai te pressionando de alguma maneira. Às vezes uma situação com o filho, com a filha, vai multiplicando isso, irmãos. Nem sempre é dinheiro, nem sempre é um câncer. Lutas na vida têm diversos nomes. Mas também tem algo que chama-se Igreja do Senhor, esse ajuntamento aqui, e nesse coletivo aqui, povo de Deus, a gente vive um peso também entre nós, das coisas espirituais que envolve uma igreja do Senhor. E nesses últimos dias, e de novo, por favor, não há nenhum problema se você está por fora disso que está acontecendo no mundo, nem todo mundo é obrigado a clicar em Facebook, ligar no YouTube, ter no WhatsApp, compartilhar. Inclusive, eu estou tentando cada vez mais desplugar de muita coisa para ter menos informação que é ruim de suportar, por muitos assuntos que a gente vai vivendo também. Então, cada um tem seu filtro. Mas sabendo disso e conversando com outros, como está acontecendo algo nesse momento que está espalhando pelo mundo essa notícia, como na tecnologia a gente tem essa possibilidade de acompanhar algumas coisas, tem algumas coisas desse movimento todo que eu não sei explicar, eu não sei falar, mas eu sei ver e ter reverência e temor a Deus e falar, Senhor, o Senhor está fazendo algo. O Senhor está fazendo alguma coisa nesse momento. E eu queria só te chamar nessa atenção. Se Deus está fazendo alguma coisa nesse momento, é possível, não sei se a palavra é necessário, se encaixa aqui, mas como é que a gente só deixa passar? Só mais uma notícia de internet. Só mais um like ou dislike? Eu acho que não dá para ser assim nos tempos atuais. Por exemplo, algumas catástrofes, situações que nos pegam de surpresa, ninguém aqui está pegando um avião para ir trabalhar na Cruz Vermelha, lá nas questões da Turquia e da Síria. Não é assim que funciona, a não ser que você tenha um envolvimento com isso, um engajamento, recursos e vai na graça do Senhor. O que a gente faz? Até o nosso real, se a gente enviar para lá, nas coisas de câmbio, se perde. Então, uma igreja como a nossa, que está passando por um momento agora financeiro, com as coisas que aconteceram aqui no nosso prédio enfim, a gente ora como igreja. A gente, Senhor, vamos clamar, porque pedir misericórdia, Senhor. Porque a oração nos faz juntar aqueles que estão sofrendo longe de nós. Perto, distante, aqui e ali, mas a oração, ela transpõe essas limitações que nós temos. Aliás, a oração é um instrumento do Senhor. Uau! Como a gente despreza isso. Como a gente domestica essa ferramenta, esse meio que o Senhor nos deu. Então, nesse momento, irmãos, não é só mais uma notícia. Deus está fazendo algo ali. Com todo respeito, chamar isso de avivamento ainda é cedo. E avivamento tem outras implicações. Ali eu entendo a pessoa que está dando o nome de avivamento, em Asbor tal, eu sei, enfim, não vou entrar nessa parte talvez didática ou de instruções do que é um avivamento, que é outro momento para a gente falar sobre isso, mas eu vou falar um pouco. Mas ali está tendo um despertar. Está tendo algo, um derramar do Espírito Santo naquele grupo. Quantificar isso, quantas pessoas que são, isso não é nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, uau, o Senhor está fazendo algo. Nenhum homem consegue planejar um evento desse com essas questões que estão ali acontecendo, não tem como você programar isso. Por isso que é difícil, eu não consigo pensar, por exemplo, aqui a gente nunca vai dar um nome numa semana de oração, uma semana não sei o quê. A gente pode até dar nome a muitas coisas, mas eu não tenho coragem de falar, olha, a gente vai ter uma semana de avivamento. Não bate porque avivamento não tem essa agenda controlada.
Nenhum homem pode falar, olha, a gente vai ter um culto avivado. Eu entendo, a pessoa fala que quer um culto avivado porque ela quer um culto que tenha bateria, uma guitarra mais alta, que o pessoal bata palma, mais empolgação no culto. Ah, tua igreja é avivada? Que pergunta, né? Essa pergunta já demanda da gente graça para responder, né? Vamos com calma, né? Mas por isso, irmãos, por favor, não é crítica que quem está chamando esse movimento de avivamento em Asbury. Não é um problema dar esse nome. Mas eu queria citar algo, pegando esse gancho, e a gente vai para o texto, tá? Mas antes de ir para o texto, eu queria citar um pastor querido ao meu coração, chamado Francis Schaeffer, que pouca gente conhece o ministério, o trabalho que esse homem deixou, o legado dele. Ele viveu entre 1912 e faleceu em 1984. Francis Schaeffer, para quem não sabe, ele é considerado um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Está em paralelo a C.S. Lewis. Seu raciocínio, a sua maneira de dialogar com questões da época. Foi um homem usado para ir nos grandes centros universitários para debater questões sérias da sua época, da fé. E ele, americano, foi desenvolver seu ministério naquilo que foi chamado, e até hoje é conhecido como movimento L'Abri. L'Abri é shelter, né? Em inglês é abrigo, em francês. E há esse movimento ainda, depois se você tiver curiosidade. Ele tem livros que são muito densos, porque ele falava sobre filosofia, arte, de uma maneira maravilhosa, profundidade. Mas ao mesmo tempo ele falava com camponeses da sua região, que ele falava, o importante é comunicar o evangelho, identificar a situação daquele com quem você está conversando, amá-lo, e não ter vergonha de pregar o evangelho na academia, ou com aquele mais simples, que o evangelho alcança todos. E ele fazia isso. Lógico que o Senhor deu a ele a graça e um discernimento maravilhoso. E eu queria só citar um dos seus textos famosos, você encontra em português. Ele tem um livro chamado Morte na Cidade. É um pequeno livro, não chega a ter 100 páginas. Esse livro, Morte na Cidade, inclusive é bem acessível o custo dele, se você quiser depois adquirir. Foi publicado, irmãos, em 1969. 1969. E olha as palavras desse pastor para a sua geração ali. E ele diz assim num trecho, logo na introdução: a igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivessem em contraste uma com a outra. Mas isso é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar. Reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. E reavivamento refere-se a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Os grandes momentos da história da igreja vieram quando essas duas restaurações entraram simultaneamente em ação. De forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos da igreja conheceu o poder do Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma. E a reforma não é completa sem reavivamento. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias. 1969. Revolucionária em nossa vida individual como cristãos, revolucionária não somente na igreja liberal, mas também construtivamente revolucionária na igreja evangélica ortodoxa. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo pobre e sombrio possa ter uma amostra de uma porção da igreja devolvida tanto à doutrina pura quanto à vida cheia do Espírito. 1969.
Irmãos, pensa nas datas. 1969 é pouco depois de Segunda Guerra Mundial, grandes crises, a cultura hippie surgindo naquele momento. Kennedy já é falecido, assassinado. Para quem pensa que é um mundo estável, muita coisa acontecendo no seu entorno, como em todas as épocas, tem suas crises e dores e situações. E esse irmão já sendo usado para falar sobre reforma e avivamento. Mas eu quero citar mais um texto sobre avivamento. Lógico que nessa semana, lendo essas coisas, vendo essas coisas, eu peguei de novo um livro que eu tinha lido durante a pandemia, relido. Eu tinha comprado, aí eu bati o olho de novo para me lembrar. Havia adquirido em 1994, aí quando eu li durante a pandemia, logo que começou, em março de 2020, eu fui ler um clássico do pastor Martin Lloyd-Jones, que também ele faleceu em 1981, tem todo um legado do seu ministério, um pastor galês, que depois se radicou em Londres, pastor da Westminster Chapel, e ele tem um livro disponível também em português chamado Avivamento. Foi uma série de mensagens que ele prega na Westminster Chapel, 24 sermões aos domingos. Ele faz um intervalo na série de mensagens que ele estava pregando em Efésios, se eu não me engano. E aí ele encaixa essa série de mensagens sobre avivamento. Inclusive, quem quer praticar o inglês, está disponível o áudio dessas mensagens online, gratuitamente, ele pregando. Você consegue ouvir a pregação e vir esse clássico dele cristão. E ele prega isso em 1959, 10 anos antes desse texto do Schaeffer. E em 1959 ele prega, porque 1959 marca o centenário de um último registro de um grande avivamento que começou nos Estados Unidos, em algumas igrejas, foi para a Irlanda do Norte, pegou regiões da Escócia, País de Gales e um pedaço da Inglaterra. De um mover de Deus que foi algo do Senhor. E aí ele prega essa série de mensagens para trazer a sua igreja a refletir nesse centenário, 100 anos depois. E aí ele começa, na primeira oportunidade de mensagem, ele diz assim: toda pregação, num sentido, deveria promover avivamento. E é somente à medida que nós, como cristãos, entendemos as doutrinas da fé cristã, que poderemos esperar ver a necessidade de avivamento e, portanto, orar por ele. Como é que você vai perceber essa necessidade? Se a doutrina hoje toda bagunçada. Como é que você vai perceber necessidade quando a gente tem um cristianismo esquisito hoje, coisas acontecendo no nome do Senhor, que nos nivela de um jeito ruim, estranho, que nem a sociedade percebe diferença entre o cristão e o não cristão, e a gente se acostuma com isso e acha que é tudo a mesma coisa. E ele fala sobre isso. E aí ele continua dizendo assim: não hesitem em afirmar que, a não ser que nós, individualmente, como cristãos, sintamos uma preocupação séria acerca da condição da igreja e do mundo hoje em dia, então somos cristãos muito medíocres. Se nos associamos com a igreja cristã simplesmente para recebermos ajuda pessoal e nada mais, então somos meras crianças em Cristo. Se experimentamos crescimento em nossa vida cristã, então devemos ter uma preocupação a respeito da situação, uma preocupação a respeito da condição da sociedade, uma preocupação a respeito da condição da igreja e uma preocupação a respeito da armadura do Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, essa primeira mensagem que eu estou citando aqui para vocês, ele usa esse texto de Marcos capítulo 9, é por isso que eu quis ler para a igreja esse contexto de Marcos 9. Porque eu não sei se você percebeu ali, quando acontece essa situação com os discípulos, de não conseguirem expulsar o demônio desse jovem,
Você vê que Jesus expulsou. Uma ordem. Tem algumas sutilezas aqui nesse texto que é interessante. Você vê que Jesus não faz um espetáculo desse evento. Aliás, esse texto é riquíssimo. Outra pregação nesse texto vai apontar para outras coisas que estão aqui nesse texto. Mas a gente está falando hoje para nos despertar sobre a questão do avivamento, da necessidade do mundo hoje, da igreja do Senhor de um avivamento, de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas, irmãos, capítulo 9 está aberto, aí de Marcos, na sua Bíblia. Isso já é um sinal do despertamento que a gente precisa para hoje em dia. Pouco antes, no início desse capítulo, Marcos 9 registra a transfiguração de Jesus. Pedro, Tiago e João acabaram de testemunhar algo sobrenatural nessa experiência da transfiguração. Não vou entrar nos detalhes aqui. Pouco antes, tanto nos outros evangelhos também está registrado isso, os discípulos já foram enviados para pregar as boas novas, para curar, libertar. Eles já viram Jesus operar milagres. Eles já viram. Aliás, eles já voltaram para Jesus, inclusive, não sei se é um misto de um orgulho ali do que aconteceu em nome de Jesus. E Jesus falou, olha, Jesus adverte para eles prestarem atenção em outras coisas, não apenas no milagre. Mas é interessante que esses discípulos já testemunharam o poder de Deus, Jesus. Por meio deles, chegou aqui uma situação que eles não conseguiram resolver. Pedro, Tiago e João estão presentes aqui, nesse momento. Parece que eles também não conseguem fazer. Peraí, eles estavam com Jesus na transfiguração, já operaram milagres, e agora apareceu uma pessoa presa por Satanás, endemoniada. Porque nesse texto diz que essa surdez, essa questão desse menino ser mudo, era espiritual. E esse texto não diz que com isso, o texto não está dizendo que toda doença é algo espiritual nesse sentido. Não faz essa associação, porque o texto não está falando isso, mas nesse caso era. E houve uma situação que os discípulos não conseguiram resolver. E aí, quando eles veem que Jesus o liberta, Jesus agiu ali, o milagre aconteceu, eles perguntam para Jesus, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus responde. Não é legal que Jesus não deixa eles no vácuo? E não ignora? Jesus responde, esse tipo de espírito, esta casta, só pode ser expulso por meio de oração. E aí tem outro texto que vai falar sobre jejum e oração. E esta casta só pode ser expulsa por jejum e oração. Então, quando Jesus aponta para esta casta, é interessante que na reflexão do pastor Martin Lloyd Jones, ele que era médico formado, um brilhante médico, mas que abriu mão da sua carreira brilhante, este homem era para ter sido médico da rainha Elizabeth, e quando ele abre mão do evangelho, ele era o aluno número 1 da faculdade e já pertencia ao grupo do doutor que era responsável da saúde da família real britânica ali. Mas esse homem decidiu ser pastor numa pequena igreja no país de Gales. Uma igreja que estava para fechar as portas. E ele, com seus 20 e poucos anos de idade, ele nem é ordenado pastor, ele vai como obreiro, evangelista para essa igreja. Ele não era ordenado, eles não sabiam o que fazer com ele ali. Porque ele já era usado na pregação, aí ele vai, se candidata e vai para uma igreja pequena, quase quebrada, e vai ali para pregar. E este homem,
quando chega nessa igreja, ele vê que tem umas coisas fora do seu local, porque ali tinha um grupo de teatro que fazia umas coisas no púlpito para atrair o pessoal para vir e outras coisas. E a primeira atitude que ele tem nessa igreja que ele assume, uma igreja quebrada, ele fala, pega o púlpito, aí ele traz o púlpito para o centro do palco, é sério, é literal isso, tá? E prende, manda prender. O púlpito nunca mais sair do centro. Prende. Nunca mais esse púlpito sai do seu lugar. Por favor, isso não é criticar ministério de teatro na igreja. Não é crítica ter isso, aquilo. É só para você entender a centralidade e da pregação, que não é no sentido do pregador, é da palavra. Porque esse é o tempo da palavra ser pregada. Esse é o tempo que a gente prega as boas novas de Cristo. Louva o Senhor, ora, mas agora é hora de proclamar o Evangelho, porque vai chegar uma hora que não é mais proclamação, vai ser só adoração. Vai se contemplar o Senhor. Vai chegar um momento que não é necessário mais pregar. Então está para entender que a gente precisa voltar, e o pastor Lloyd Jones vai falar sobre isso. Olha, há um diagnóstico errado na vida da igreja, da sociedade, mas estamos falando da igreja agora. Há um diagnóstico errado sendo colocado e você precisa discernir esta casta, esse espírito, o espírito dessa época. Porque se a gente tiver o diagnóstico errado, a gente vai entrar com a medicação errada. Você pensa que o problema da igreja é trocar o projetor. Você pensa que o problema da igreja é se ela tem ou não tem um culto online. Você pensa que o problema da igreja é se é guitarra ou se é violão, se é bateria, se é teclado, se é órgão. Você pensa que o problema da igreja é se canta a música do cantor cristão no começo, no meio, no fim, ou se é a harpa cristã, se é a Almeida Revista Corrigida que é lida, se é a Almeida Revista Atualizada. Tem irmãos aqui que ficam em espírito de oração porque não estão entendendo nada do que eu estou falando, inclusive. Pensa que é ter Bíblia digital ou não ter, sei lá o quê. Sim, isso é outras questões que a gente pode estar falando. Olha, sinaliza muita coisa. E eu tenho falado aqui, irmãos, eu não falo para olhar para ninguém, para zombar de ninguém. Mas quando você vem para um culto de adoração pública e não se incomoda de ter a palavra do Senhor com você, isso mostra uma falta de discernimento. Discernimento do povo de Deus. Eu quero que você não se acostume com essa postura. De novo, não é papel impresso. Não é, por favor, eu estou aqui inclusive lendo o texto do tablet aqui, que é mais fácil com a iluminação para o texto ler. E pode ser até um socorro para irmãos que têm dificuldade na leitura. Você abre a fonte, aumenta. Que ferramenta fantástica! Mas é sobre ter a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus na vida, no coração. Porque se não tem nem no dia do culto público, imagina na segunda-feira. É básico, gente. É básico, é básico, é básico. E aí a gente está pensando que o problema é sobre sua igreja é com propósito, ou sua Bíblia é de célula. Sua Bíblia é isso, é aquilo outro, é reformada, é não sei o quê. Quer dizer, você está tendo um diagnóstico e não está discernindo esta casta. Qual é o problema que a gente está vivendo, inclusive, irmãos? Passado 2 anos, 3 dessa pandemia, e eu já comentei aqui na igreja, eu comento de novo, que é nosso ambiente aqui para falar, que a grande revolução que aconteceu na igreja foi ter culto online. Quer dizer, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque estamos com um diagnóstico talvez errado. E o problema com os discípulos nesse texto foi isso. Eles olharam para uma pessoa possessa, endemoniada, e tentaram tratar desse problema, não entendendo direito a gravidade que era. Pensaram que era mais um demônio. Eles já expulsaram demônios. Eles já foram usados por Deus para curar. E aí eles pensam, olha, a gente já fez isso, então vamos fazer de novo. A gente faz culto aqui aos domingos, 10h30 da manhã, 10 horas tem um café, 2023,
Passou o carnaval, todo mundo arregaça as mangas porque o ano começou. Aleluia. Mais um ano. E o nosso discernimento, lógico, irmãos, tem coisas que a gente cuida e zela porque a vida envolve abrir portão, fechar portão, paga conta, faz isso, limpa, usa. Mas tem alguma outra coisa que faz a gente ser povo de Deus. Igreja do Senhor, esperando a volta desse Senhor. Uma santa e grande expectativa. E que a gente vem aqui, quando a gente adora nesse ajuntamento, a gente pode até olhar, será que é a última vez que a gente está assim? Será que é a última vez? Tem gente que não está entendendo o que eu estou falando. Porque na verdade você quer estar aqui domingo que vem. Ah, irmão, eu quero e não quero. Eu quero e não quero. Não quer dizer que eu quero morrer nessa semana, não é esse sentido não. Mas será? Tem expectativa do cumprimento da palavra do Senhor para nossa geração? Mas aqui estamos falando de uma situação, algo espiritual em andamento, mas parece que talvez os discípulos estavam ocupados com outras perguntas que não levaram ao diagnóstico correto. É que nem viver nesse século 21, nessa fase que nós estamos vivendo, espiritual, no Brasil e no mundo, e a gente achar que doutrina, ensino, são só terminologias bíblicas ou teológicas de uma igreja qualquer, e que o importante é a gente ver método, ver formas, vamos fazer um evento aqui, mais bonitinho aqui, acolá, e a gente pode fazer muita coisa bacana, bonita, como a gente tem tentado fazer aqui na igreja. Mas entenda, meus irmãos, quando a gente marca um evento aqui na igreja, quando a gente fala de voltar com kids, de ter reunião com adolescentes e jovens e usar o espaço aqui, não é mais um evento. Tira isso da tua cabeça. Quando a gente se reúne aqui aos domingos, pela graça e misericórdia do Senhor, nessa estrutura, no esforço que a gente faz aqui, não é mais um encontro. Não é só mais uma reuniãozinha. Ah, Deus nos livra desse olhar. Faz a gente entender que Deus pode tocar minha vida hoje. Deus pode responder aquela oração que eu estou orando, as lágrimas que eu tenho derramado, porque Ele é Deus. Deus pode intervir hoje na vida do meu filho e da minha filha com salvação, com transformação. Deus pode, e eu vou aguardar, e eu vou esperar, e eu vou buscar, e eu vou, e eu faço, e não sei o quê, mas de novo, né? Eu faço, eu vou, e não sei o quê. É porque Deus pode. Deus está presente. A palavra do Senhor é pregada, é anunciada, o Espírito Santo de Deus está nesse ajuntamento, está onde a igreja do Senhor se reúne, e eu espero, eu aguardo no meu Senhor, e eu adoro, e eu vivo, e eu sirvo, e eu contribuo, e eu faço. Mas para de correr para o próximo compromisso. Para de correr pensando que é só mais um encontro de agenda. Porque talvez o nosso fracasso hoje espiritual como igreja, e o testemunho que a gente tem na nossa nação pífio, confuso, complicado, bagunçado, é porque a gente está indo de agenda em agenda, compromisso em compromisso, mais isso, mais aquilo outro, e tal, e você tem um bando de discípulos cansados, fatigados, por causa de uma agenda em nome de Deus. Não vai para lugar nenhum, que só patina. Só patina. E próximo, é congresso, e é conferência, e tal. Eu não sei se vocês perceberam, irmãos, é que meu meio também, eu falo de igreja no dia a dia, eu vou atrás disso e tal, mas me assustou muito, de novo, algo que aconteceu recente no meio dessa pandemia, foi que um monte de congresso e conferência que acontecia e que de repente foi necessário cancelar. Sério mesmo, eu pensava o seguinte, e agora, Senhor, como é que vai mudar? E mudou. Agora conferência online. Agora registra aqui e vem a próxima e não sei o que, tal. Eu falo, Senhor da glória. Será que entendemos? Será que a gente entendeu? Mas ao mesmo tempo,
Tem muita coisa boa que está acontecendo online. É por isso que eu falo o seguinte, quando eu estou falando isso aqui, não é para falar que tudo agora está contaminado, tudo é uma porcaria. Não, não, não. Tem muita coisa que inclusive me abençoa nesse universo online, mas cuidado. Toma cuidado. E aí, pastor Lloyd Jones, ele comenta o seguinte, como médico, e ele fala o seguinte, olha, é uma regra e princípio universal que é loucura e desperdício de energia tentar qualquer tipo de tratamento antes de termos primeiro estabelecido um diagnóstico correto. É tratar um problema no coração com aspirina. A pessoa está infartando e está tomando Doril lá, sei lá o quê. Olha, não vai dar certo. A pessoa está com o início de um tumor, tem uma bola crescendo aqui, não para, e ela passa aquele gel lá, de futebol lá, o spray. Meu irmão, você não levou uma bolada aqui, vai tratar disso. Vai fazer um exame. Não, mas eu estou passando aqui o gel, não sei o quê. Ei, você precisa de um diagnóstico correto antes dessa besteira. Endemoniado está diante do grupo ali de discípulos de Jesus. O pai está clamando por socorro, misericórdia, orem, façam alguma coisa. Porque desde pequeno que ele sofre disso, façam alguma coisa. Mas o diagnóstico dos discípulos, de alguma maneira, não foi correto. Eles não conseguiram entender a necessidade exata do que estava acontecendo ali. Talvez eles até oraram em nome de Jesus. Talvez eles fizeram até uma cartilha que eles estavam indo. De repente, olha, falou assim, já deu certo ali, já deu certo não sei o que aqui, vamos fazer igual. Mas o diagnóstico, de alguma maneira, não estava correto. E a pergunta é, o que é essa casta? O que é esse espírito que está ali presente? O que os discípulos estavam ali confrontando? Irmãos, olha para esse texto, a pergunta que a gente tem que fazer é ler esse texto. Não é só ver que Jesus libertou, expulsou. É por que Jesus fala que esse espírito, esta casta é diferente. Não é igual. É entender que no mundo espiritual, e Paulo vai falar só um pouquinho sobre isso também, tem potestades. E por favor, não caia na besteira de querer ranquear o inferno. O mundo espiritual, quem é cabo, quem é júnior, quem é o sênior ali da história. Quem é o demônio diamante, né? Premium, Platinum lá, não vai fazer essa besteira. Porque eu já vi livro escrito com esse teor. E gente que é famosa no Brasil e o pessoal compartilha. Quer dizer, o diabo compartilhou a sua mentira, o cara multiplica e todo mundo sai falando que Deus está revelando, quando coisa que não está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é entender que tem um grau de força diferente no mundo espiritual, da atuação demoníaca na vida das pessoas, numa sociedade, numa região, num lugar. Isso é verdade. Você percebe revelado nas Escrituras por contexto, por situações. E o pastor Lloyd Jones ele fala o seguinte: o que é essa casta? Qual é o problema que está sendo confrontado? E aí ele diz assim: eu sinto que ao examinarmos isso a fundo, veremos que o problema que enfrentamos é muito mais profundo e desesperador do que aquele que a igreja cristã enfrentou por muitos séculos. E ele dizendo isso em 1959, ele vai falar: digo isso porque o nosso problema não é apatia, não é uma simples falta de preocupação ou falta de interesse, é algo mais profundo. Parece-me que uma completa inconsciência, até mesmo uma negação total do espiritual. Não é somente apatia. Não é que as pessoas, no fundo, realmente sabem o que é certo e verdadeiro, mas não estão fazendo nada a respeito. Não. A própria ideia do espiritual
desapareceu. A própria fé em Deus praticamente desapareceu. E aí ele continua. A minha resposta será que tudo isso parece nos colocar, e aí ele vai entrar nesse texto, parece nos colocar na mesma posição dos discípulos que tentaram expulsar o demônio do menino. Aqueles homens que tinham sido tão bem-sucedidos em muitos outros casos, mas que não conseguiram resolver esse caso. E o nosso Senhor lhe explica a razão. E aí ele imagina aqui o que seria essa explicação. Olha, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E de fato ele, Jesus, estava dizendo aos discípulos, vocês falharam aqui porque não tinham poder suficiente. Vocês estavam usando o poder que têm, estavam muito confiantes. Vocês o fizeram com muita segurança, sentiram-se senhores da situação, pensaram que teriam sucesso imediatamente, porém não foi assim. Está na hora de pararem para pensar um pouco. Foi a sua ignorância acerca dessas gradações de poder entre os espíritos malignos que os levou ao fracasso e à condição abatida que se encontram no momento. Vocês não têm poder suficiente. Eu fiz, Jesus falando, nas palavras do pastor Martin Lloyd Jones, não está no texto bíblico, mas é só para a gente refletir junto, tá? Eu fiz o que vocês não puderam fazer porque eu tenho poder, porque estou cheio do poder que Deus me dá pelo Espírito Santo, porque Ele não me dá o Espírito por medida. Vocês nunca serão capazes de lidar com esta casta até que tenham buscado de Deus o poder que só Ele pode lhes dar. Vocês têm que se conscientizar da sua necessidade, da sua impotência, da sua incapacidade. Vocês precisam compreender que estão confrontando algo que é profundo demais para ser resolvido pelos seus métodos. Vocês precisam de algo que pode atingir esse poder maligno e abalá-lo. E há somente uma coisa que pode fazer isso. É o poder de Deus. Irmãos, vamos estender as mãos agora para Brasília. Onde que está Brasília mesmo? E se a gente virar para o lado errado, né, você pensa que a bênção vai para o outro lado, né? Estenda a mão agora, irmãos, para a cidade de Santo André, para o prefeito. E pensa que há uma energia saindo da mão e que vai acontecer alguma coisa. Irmãos, vamos orar sim. Clame sim. Aqui no culto a gente ora sempre pelas autoridades, pelo nosso país, pelo momento que a gente está vivendo, faz parte de nós orarmos. Mas quero falar com todo o temor, porque sempre há um remanescente de Deus. Mas essa tal igreja brasileira é uma igreja brasileira que não tem o poder de Deus no seu testemunho público. Não é porque o pastor ali é o tal, fulano. Aqui também na nossa igreja, a gente precisa olhar para o nosso estado e reconhecer. Irmãos, o Senhor coloque no nosso coração um despertar para entender que há uma necessidade espiritual na nossa igreja. Por isso, antes de orar por Brasília, a gente precisa clamar a Deus aqui entre nós. Antes de orar por uma situação lá na vida do atual presidente, e você fazer um post mal criado sobre um monte de coisa, há necessidade agora da gente clamar, Senhor, começa na minha casa. Aliás, na minha casa, começa na minha vida. Começa na minha vida, para acontecer na vida da minha esposa, das minhas filhas e da tua igreja. Cadê a consciência que há uma necessidade? Cadê a consciência que há algo que nós precisamos dos céus, do poder de Deus? Meu irmão, nossa igreja está sendo chacoalhada por uma situação física, circunstancial e momentânea. Mas eu espero que você entenda que a gente não está aqui só preocupado com um teto que precisa ser trocado. Nisso tudo, a gente tem orado faz anos, meses, nos últimos dias, que o Senhor traga um avivamento na nossa igreja, um derramar do Senhor aqui. Que o Senhor corrija o nosso púlpito, nossa forma de pregar a palavra, de viver o evangelho entre nós, de amarmos e cuidarmos uns dos outros.
E vem outros tipos de luta, e lutas que são agora estruturais aqui no prédio, mas não pense que é só por recurso financeiro, é dinheiro, é isso. Há algo que nós precisamos como igreja. Eu peço ao Senhor que te desperte, porque tem muita gente aqui que nem com um problema físico tangível acordou. A pessoa está dormindo há 3, 4 semanas, inerte, quando há uma necessidade na vida da tua igreja. Imagina no contexto espiritual. São sonâmbulos, discípulos de Cristo, dorminhou, sei lá. Ainda bem que aqui não tem auditório no alto para você não cair da janela. Bom, o outro dormiu com Paulo pregando, só que era Paulo. Paulo orou e o rapaz ressuscitou. Lá, teve a vida de volta. Aqui você está com a minha oração, meu irmão. Se alguém cair aqui, eu vou clamar, Senhor, misericórdia. Será que pagava ao céu? Né? Será que está com o plano em dia? Essa é a nossa oração. Né? Por quê? Porque, irmãos, a gente está vivendo um tempo, eu começo pela minha própria vida. Senhor, precisamos identificar essa necessidade espiritual de novo. Há uma necessidade do derramar do poder de Deus na vida da igreja do Senhor. Começa aqui, irmãos, é na nossa igreja. Sim, na vida do meu irmãozinho que está na outra igreja aqui, acolá, no outro bairro. Senhor, faz a tua obra, mas é aqui que o Senhor nos colocou para congregarmos. Congregarmos, para servirmos juntos, para caminharmos na vida em Cristo, no discipulado, no aprendizado. Ah, Senhor, traz de novo uma urgência no nosso coração de entendermos, Senhor, preciso ser cheio do Teu Espírito. Começa na minha vida, em mim, começa em mim. É como o teólogo já falecido também, Chesterton, que foi do início ali do século XX, britânico, e o jornal ali na Inglaterra estava fazendo uma pesquisa para identificar qual é o problema da sociedade ali britânica, do mundo moderno daquela época, pedindo para muitos pensadores escrever, inclusive convidaram o Chesterton para escrever. E ele escreveu o texto mais brilhante que o jornal recebeu. E ele escreve algo como ao diretor lá, ao editor do jornal. Ele falou assim, olha, problema da sociedade atual, tal. Eu, assinado Chesterton. Acabou o texto dele. Qual o problema hoje? Eu. Qual o problema do despertar da igreja? Eu. Qual o problema dessa igreja não ser avivada? Começa de mim. O pastor que essa igreja tem. Misericórdia. E eu não estou falando aqui para fazer de conta, sei lá, de humildade, não. Estou falando, irmão, chegou um tempo, a gente precisa ver, a gente não está aqui para pagar a conta de igreja. Inclusive, eu sou licenciado do Estado porque nos últimos anos eu não consegui efetivar meu desligamento de um cargo público que eu tenho, concursado, e tento a cada ano, não sai o tal da demissão voluntária, estou esperando que esse novo governo libere isso, e a cada ano, sem justificativa, eles me renovam essa licença. A cada ano eu tenho a oportunidade de voltar ao cargo que eu estava no Estado. Então, se a igreja fechar aqui esse ano que vem, eu continuo empregado, com um emprego ainda que é público, e só saio de lá se eu pedir essa demissão, e eu estou tentando pedir e não está dando certo. Então, a gente não está aqui para pagar a conta. Aliás, eu vim para tempo integral nessa igreja, depois que a igreja já estava formada, estabelecida, em andamento, e aí a vida tomou sufocando as coisas aqui, porque o grupo cresceu, a dinâmica mudou, as crianças vão crescendo, e aí chegamos no entendimento, falando, olha, sai, se dedica à igreja agora. Mas essa igreja aqui não está em andamento para pagar a conta de luz, de IPTU, de prédio. A gente está aqui por causa do reino de Deus. Está bem? Por causa do reino de Deus. Antes de estar tempo integral aqui, Deus deu graça para a gente ter nossas coisas, nossa vida. E hoje, lógico, eu agradeço ao Senhor por poder dedicar, e a igreja me honra, mês a mês aqui com as despesas de casa, com aquilo que é necessário de fato. Os irmãos provêm isso, a gente consegue manter o prédio. Não sei se vocês viram que a gente sobreviveu a uma grande pandemia e não devolvemos esse prédio, porque foi um milagre, irmãos. Mas há um problema espiritual entre nós. Eu reconheço, Senhor, preciso mais de Ti.
Começa na minha vida. Quero que chegue para você também. Mas comece em mim, Senhor. E como é que eu vou falar para o Marco? Seja cheio do Espírito de Deus. Eu sou um cara oco, vazio. Irmãos, por isso que eu tenho tentado tomar cuidado, de novo, por favor, não entenda isso como crítica a nenhum pastor, A, B, C, D, E, F. Eu sou muito abençoado por muita gente que tem muita mais capacidade do que eu para pregar a palavra, tem vida, experiência. Então tem muita gente que é brilhante nos textos e na pregação e é usada por Deus. Mas eu tenho medo, eu não quero ser um citador de caras eloquentes. Ficar citando fulano, beltrano, tal. Eu não sei como estou citando agora um pastor de uma vida. Oh, Senhor, faz de novo. Esses homens que às vezes eu cito aqui, como estou citando aqui hoje, o pastor Martin Lloyd Jones, e falo repetidamente da vida dele, e cito textos dele, mas é a palavra de Deus. Eu não quero citar Fernando Pessoa, eu não quero citar Carlos Drummond de Andrade. Não diz respeito ao brilhantismo desses homens, mas o púlpito é a palavra de Deus. É palavra de Deus, tem que ser pregada. Eu não quero recitar Chico Buarque. Eu não quero. Isso daí você vê na internet, você vê no YouTube, você clica num like, dislike, faz o que você bem entender. Mas a igreja, quando começa a confundir, vai confundindo o que é adoração. Aí no meio da adoração, o pessoal canta Caetano Veloso. E a igreja levanta a mão. Não faz isso na festa do casamento da tua filha. Faz isso no outro ambiente, mas não no ambiente da adoração pública. Que é para levar a igreja à adoração ao Senhor. Não confunde os ambientes. Não confunde o momento da liturgia, não por causa da liturgia. Não é isso. Mas eu também aí não sabe porque o poder de Deus não se manifesta na nossa geração. Com essa agenda que a gente tem, que a gente acha difícil vir com regularidade à igreja aos domingos. E você acha que vai ter uma igreja avivada do poder de Deus e mais do Senhor? Com a mesma agenda e fórmula que você está repetindo há 30, 40, 50 anos. E na geração que a gente está vendo hoje, uma geração que cresce e não sabe o que é vigília. Não sabe o que é jejum. A criança está com 15 anos e cresceu na igreja. Você pergunta, escuta, você já participou de alguma vigília de oração? O que é vigília? Levantar a velhinha, ir para a praça pública, esperar passar o Natal para o Ano Novo, né? Virar. Não, ela nem sabe o que é isso também. Você pergunta o que há de errado? Há de errado o diagnóstico, irmãos. O diagnóstico da igreja está errado. O diagnóstico para a nossa geração está errado. A gente está entrando com uma medicação que não é apropriada para esta casta. Aí você vem para o culto da igreja e pergunta, mas por que isso, aquilo, outro? Irmão, com todo carinho. E começa comigo. Começa com você o problema. E a gente está num tempo, Senhor, nos ajude a ter discernimento espiritual para a época que nós estamos vivendo. Todo respeito, com todo carinho. Mais uma vez eu quero só ler, porque o fechamento aqui do texto, nesse capítulo do Martin Lloyd Jones, é para o nosso coração. E ele vai dizer o seguinte, o valor do jejum, porque fala de oração e jejum esse texto. O valor do jejum é que ele nos capacita a dar atenção exclusiva a um certo assunto. Então, o que nosso Senhor estava dizendo aos discípulos é isto. Vocês só poderão tratar desse tipo de problema depois de orarem, concentrarem em oração, esperando em Deus, até que eles tenham enchido do seu poder. Quando tiverem certeza que tem esse poder, então vocês sairão com autoridade. Esse é o caminho, é o único caminho. Certamente ninguém negaria hoje, 1959, que nada além de um poderoso derramamento do Espírito de Deus é adequado para tratar da situação que enfrentamos nessa segunda metade do século XX. Quando ele está pregando, escrevendo isso. Vocês ainda estão confiando nessas outras coisas? Essa é a questão crucial. Vocês veem a desesperada necessidade de oração por parte de toda a igreja?
Eu não vejo esperança até que membros da igreja estejam orando por avivamento. Talvez reunindo em lares, ou em grupos de amigos, ou se reunindo em igrejas, ou em qualquer outro lugar, orando com urgência e concentração por um derramamento de poder de Deus, semelhante ao que aconteceu há 100, há 200 anos atrás, em todos os outros períodos de avivamento e despertamento. Essa é a nossa única esperança. Mas no momento em que começamos a fazer isso, a esperança ressurge. Oh, quando Deus manifesta o seu poder, repete-se o que aconteceu com aquele pobre menino. Com aparente facilidade, quase sem esforço, o demônio é expulso, o menino é curado e restaurado a seu pai. Quando Deus se levanta, seus inimigos se espalham. Olha que frase. Quando Deus se levanta, seus inimigos se espalham. E esta é a história de todos os grandes avivamentos. Mas não vamos nos interessar por avivamento até que compreendamos a necessidade desta casta. A futilidade de todos os nossos esforços e empreendimentos e a absoluta necessidade de oração, de buscar o poder de Deus e nada mais. Amém? Irmãos, qual é esta casta que o Brasil está vivendo agora? Meu irmão, esta casta ela não tem nome de partido político. É uma outra coisa que está nessa camada. Esta casta, ela está... É muito maior a confusão que a gente pode discernir com essa religiosidade evangélica brasileira. A gente precisa, Senhor, despertar para há uma necessidade do derramar do poder do Espírito de Deus. Eu quero só terminar falando, porque nós vamos orar, tá? Vamos clamar ao Senhor agora. Aliás, vou aproveitar esse momento da pregação, fica registrado dentro de quem pode ouvir até num outro momento, mas nesse momento, ontem a gente estava conversando, orando e refletindo juntos, e nós estamos chamando a nossa igreja para na sexta-feira, 3 de março, termos uma vigília de oração aqui a partir das 8h30 da noite. Por quê? Porque é tempo da gente clamar por poder de Deus. Você é convidado a participar. Ah, mas o convite está feito. O convite está feito, a gente vai voltar a falar na data. Vem quem deseja. Vem quem desejar vir buscar a Deus juntos. Esse é o nosso apelo. Você não vai receber um emoji no WhatsApp com alguém cantando aleluia, não vai ter ninguém rodopiando numa mensagem. A mensagem é essa, dia 3 de março, sexta-feira, nós vamos estar aqui clamando a Deus juntos. Porque a gente não faz isso só na véspera de eleição. Nossa, quando estava na véspera ali do dia 30 de outubro, parecia que o avivamento ia vir sobre a igreja brasileira, não é? Todo mundo desesperado. Ai, acabou o mundo! Que dia que é hoje? É sério, que dia que é hoje? Ah, você está aqui. Você está vivo, né? Pagou já o IPTU? Pagou IPVA? Comprou a picanha? Não, deixa a brincadeira para lá. Né? Deixa essa brincadeira para lá, que senão eu vou perder tudo que foi pregado. Vai se perder agora. Mas irmãos, e aí? Acabou o mundo? Não. Mas a casta está aí. A casta está aí. Qual é o nosso discernimento? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então, dia 3 de março, 2 semanas de antecedência, a gente vai ter uma reunião de oração aqui na igreja. É orar, irmãos, é buscar Deus. É orar uns pelos outros, orar pela igreja, pelas necessidades presentes, orar pelo ano que a gente está vivendo. Vamos retomar os pequenos grupos? Vamos. A gente vai entrar de volta com os pequenos grupos a partir dessa data, informando melhor os irmãos. Nos próximos dias vamos estar agora atualizando algumas coisas, porque está um monte de coisa bagunçada aqui, mas a gente vai prosseguir. Vamos. A partir de domingo, 5 de março, Deus permitindo, vamos começar a estudar o livro de Romanos aqui na igreja. Vai ser uma longa jornada. Nós vamos começar a estudar. Prepara teu coração. Vá à palavra, vá se adiantando. Por quê? Porque há uma necessidade, há uma urgência. E a gente precisa de um despertar de Deus, de um derramar de Deus sobre nossas vidas. Sim, Deus está fazendo algo lá em Asbury. Mas faz aqui, Senhor. Faz aqui no nosso meio.
Eu não sei fazer isso. Eu não sei provocar isso, mas eu quero me colocar diante do Senhor e clamar: Senhor, faz de novo. Aqui na nossa região, nos anos 80, ano de 84, 85, 86, só um pequeno relato para a gente orar agora. Nossa querida primeira igreja Batista Santo André, eu era adolescente, e eu lembro, irmãos, com regularidade, aqui a gente não sabia dar nome às coisas. E precisa do tempo realmente para a gente olhar e falar: opa, Deus estava fazendo alguma coisa naquela época. Não foi só lá. Eu quero começar nesse ano a compartilhar algumas histórias para você saber o que é a história de avivamento nessa região, no nosso país e no nosso estado, aqui no nosso entorno. Mas dessa querida igreja local, que plantou a nossa igreja, nos abençoou para plantarmos a igreja aqui, por volta de 84, 85, 86, havia escola bíblica dominical, sempre um culto após esse ajuntamento ali, culto da manhã, culto totalmente bem engessadão, bem formal, bem baptistão. O pastor Edson já era pastor ali, primeiro ciclo dele ali na frente da igreja, e ele já inovava com algumas coisas por causa do jeitão dele. Imagina ele mais novo ainda, com mais gás. Era uma coisa assim, gostosa de participar, de estar ali. Mas era uma igreja baptista. Brinco com isso porque em Portugal tem esse P, né? E é no português antigo. Então, para mostrar que assim, era uma igreja batista. Mas tinha um culto da noite, da tarde. Naquela época a gente voltava para o culto da noite. Porque era uma prática mesmo. Domingo era igreja. Domingo era igreja. Aí eu não sei se você percebe que a gente tirou algumas coisas do nosso fluir e não sabe, não estou falando que o frequentar a igreja, culto religioso, encher não é isso que eu estou querendo dizer, por favor. Mas tem algumas coisas que estão ausentes hoje, a gente parece que não percebe. Saiu da órbita um monte de coisa. Mas eu quero voltar para aquele momento. Deixa eu terminar aqui, até por causa do horário, eu não quero avançar não. Mas quero registrar aqui só um pequeno relato. Irmãos, não foi um culto, não foi 2, não foram 3. Foram várias experiências de culto dominical. Você estava cantando cantor cristão ou músicas da época tradicional de vencedores por Cristo, disso, aquilo, outro, tal. Um tempo de adoração a Deus. E a palavra do Senhor já tendo sido pregada, com a formalidade normal de um culto batista, todo mundo em pé para terminar o culto. E aí alguém começava a orar em línguas na igreja batista. Começava a orar em línguas. E o pastor Edson tinha um discernimento, uma característica dele mesmo. Ele fazia todo mundo parar, deixar aquele irmãozinho ficar orando. Ele deixava, ficava um silêncio na igreja, só aquela pessoa orando em línguas. Meu pai e minha mãe estão aqui, eles vão lembrar dessas visitações de Deus ali. E aí a pessoa ia baixando a voz, ou ia acontecendo alguma coisa, e ele parava e falava: agora, irmãos, alguém interprete aquilo que o irmão estava falando. E assim que ele terminava de falar, um outro irmão desconectado de tudo que você possa imaginar, não tinha fone de ouvido soprando, não tinha nada disso, porque não tinha, falando de 84, não tinha tecnologia nenhuma. E aquele irmão se levantava e a igreja começava a ouvir: Deus está falando isso, isso e isso para a vida da igreja. Não é que Deus vai te dar um carro, que Deus vai fazer aquilo. Não foi uma, foram 2. Uma sequência de cultos com esse tipo de experiência pública e do temor de Deus no auditório. E depois de histórias de conversão, histórias de transformação, a história missionária dessa igreja, irmãos. Porque Deus levantou uma igreja que o Senhor levantou para uma geração toda e até hoje está aí de pé. Cultos de vigília, de oração, de adoração espontânea também, não é por causa da agenda da igreja, espontânea. Vamos orar, irmãos, vamos orar hoje, vamos para lá, vamos, abre. O que está faltando? Irmãos, eu não sei se eu consigo contar na palma dessa mão. Em 11, 12 anos que nós estamos com a igreja aqui, quantas vezes teve uma urgência de um grupo daqui da igreja falar: vamos buscar a Deus. Porque você está esperando que eu, como pastor, faça esse movimento e fale: vem, vem. O prédio está aqui.
à disposição. Quer juntar um grupo? Quer vir? Junta o teu pequeno grupo, vai na tua casa. É como a gente estava repetindo, é qualquer lugar. Mas, Senhor, desperta para a urgência nessa geração. Porque se eu quero orar, Senhor, faz de novo. Havia uma urgência no coração daquele grupo. Irmãos, eu cresci ouvindo pregações e sendo encorajado. Vamos buscar por um avivamento. Vamos buscar um avivamento de Deus. E eu acho que a gente precisa aqui no nosso pequeno grupo. Vamos começar, irmãos, a orar por isso. Faz o avivamento, Senhor, na nossa terra. Começa pelo teu povo, porque avivamento é para quem já nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Não confunde as orações. Tem gente que precisa entregar a vida a Cristo. É você hoje, entregue sua vida ao Senhor. Convide Cristo a habitar no seu coração. Fala, Senhor, venha ser meu Senhor e Salvador. Transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. Mas aqueles que são aqui são a igreja do Senhor, talvez também a gente precise, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu já tive o Teu Espírito Santo de uma maneira mais viva. Hoje eu sou um cara apático, oco, murcho. Faz de novo, Senhor, mas para fazer de novo, Senhor, me ajude a ter esse diagnóstico correto, para identificar esta casta. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Começa orando. Irmãos, começa em mim. Não é recado para você, é a minha vida aqui também. Eu estou aqui pregando para o meu coração hoje. E eu me junto a você, Senhor, faz de novo na nossa igreja, porque precisamos ser igreja do Senhor para o nosso tempo. Deus querido, ó Senhor, começa nesse momento, Pai, agir na nossa vida de uma maneira, Senhor, que só o Senhor pode fazer com quebrantamento, com conserto, com restauração, mas, Senhor, talvez o que a gente precisa hoje é de perdão dos nossos pecados como Tua igreja, Senhor. Perdoa a nossa apatia espiritual, perdoa a falta de buscar o Senhor, em primeiro lugar, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, porque é promessa do Senhor. Ó, Senhor, para orarmos faz de novo, Pai, mas começa no meu coração também, Senhor. Desperta o nosso coração para essa urgência espiritual que precisamos de um derramar do Senhor na nossa geração. Deus, desperta esta igreja aqui, Pai, porque precisamos do poder do alto. Precisamos do poder do que vinha do Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor, se derrama nos nossos jovens e sobre as nossas crianças, dos nossos adultos e velhos. Faz de novo o que Teu Espírito já fez em outros momentos da história, Senhor. Porque há uma geração aqui que não viu ainda o Teu poder entre nós. Faz isso na nossa nação, Deus. Faz, Deus, traz um avivamento genuíno que não pode ser fabricado por homem algum. Como parece que estamos vendo algo do Senhor despertar sobre aqueles irmãos, irmãs e jovens ali em Kentucky. Faz aqui, Senhor, também. Ó Deus, faz aqui também, Senhor. Faz aqui nas nossas igrejas, na nossa região. Não importa a denominação, Pai, mas faz de novo. Tira essa apatia espiritual do nosso meio, essa frieza, esse cálculo espiritual que a gente vive, Pai, das coisas, mas derrama uma urgência, porque nós precisamos do Senhor. Nosso país, nosso Brasil precisa do Senhor, o mundo precisa do Senhor. Levanta aqui entre nós, Deus, eu faço parte desse grupo. Faz de novo, Espírito de Deus, porque o Senhor sopra onde o Senhor quiser, mas sopra no nosso meio. Faz de novo, ó Deus, aviva-nos para a glória do Senhor.